Turma, então eu vou aqui corrigir as 3 questões da prova da SEDUC. Essa prova que eu tenho aqui é a prova tipo branca. Só acho que vai mudar só a posição das questões, né? As questões são as mesmas, né? Pessoal, então foi dentro que a gente previu, né? Essa primeira questão aqui é uma questão que envolve frações. A gente trabalhou muito essas questões aí. Diz o seguinte: em certo dia, uma jarra contendo água foi deixada ao meio-dia sob o sol e recolhida ao fim da tarde. Entretanto, foi verificado que às 14 horas, 2 quintos, ó, a fração 2 quintos do volume deixado inicialmente já haviam evaporado. E que desse momento até às 16 horas, quando a jarra foi recolhida, evaporaram 5 nonos, outra fração aqui, ó, do que havia na jarra, às 14 horas. Ou seja, após a primeira evaporação, houve uma segunda. E esse final aqui é em relação ao que ficou a partir da primeira evaporação, obviamente, né? Se a jarra foi recolhida com 96 ml, conclui-se que o volume na jarra ao meio-dia estava entre. Então vamos entender a questão aqui, ó. Ao meio-dia, né, às 12 horas, havia um volume na jarra. Esse volume não foi informado, tá? Então é um volume qualquer, um volume X. Se fosse uma questão de porcentagem, a gente chamaria isso aqui de 100, né? Foi a dica que eu dei para vocês. Como é questão de fração, esse 100 não vai ajudar muito. Daria para fazer também aquela história de fazer o quadradinho, só que ficou muito ruim de dividir, ó, porque 2 quintos, depois 5 nonos. Então vai ficar muito pequeno esses quadradinhos, né? Eu acho que é melhor trabalhar as frações mesmo. Beleza, mas a gente vai calcular conforme a gente viu. Então, beleza. Aqui às 14 horas, houve o que? A primeira evaporação. Vou fazer aqui bem passo a passo para ninguém se perder, né? Já basta que ninguém ficou perdido na hora da prova. A primeira evaporação foi o quê? Foi 2 quintos do volume deixado inicialmente. Inicialmente tinha X, né? Então é 2 quintos de X. Ora, se vai evaporar 2 quintos de X, então o restante aqui, você não vai calcular 2 quintos. Se 2 quintos evaporou, o restante, o que sobrou, né, foram 3 quintos de X. Então, esse é o restante. Agora, às 16 horas, houve uma segunda evaporação, ou pelo menos uma aferição, né? Essa evaporação foi de quê? Foi de 5 nonos. 5 nonos. 5 nonos do que havia na jarra. O que havia na jarra era o restante aqui, ó, 3 quintos de X. Então foi uma evaporação de 3 quintos. Agora pensa comigo, ó. Se evaporou 5 nonos, eu sei quanto restou. Se 5 nonos evaporaram, restaram quanto? Os outros 4, não é isso? 4 nonos. Então o restante são 4 nonos de 3 quintos, que é o que havia. Esse 3 quintos é de X, né? Que é o volume inicial. Então isso aqui é o que sobrou na jarra. Eita, mas 5 tá dando trabalho. 5 nonos de 3 quintos de X. Então, a gente vai usar aquele esquema, né? As preposições viram vezes aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 4 sobre 9 vezes 3 sobre 5 vezes X. Isso é igual ao que restou. E o que restou na jarra foi o quê? 96 ml. Então a gente vai fazer essa equaçãozinha aqui. Eu não vou nem simplificar aqui, ó. Então, multiplicação de frações de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes 4, 12. Então, 12x sobre quanto? Sobre 5 vezes 9. Ou 9 vezes 5, 45. Isso é igual a 96. Ó, o 45 está dividindo, passa multiplicando. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 45 vezes 96 dividido por 12. Essa divisão aqui
ela vai dar, multiplicando. Eu simplifiquei aqui, ó, né, só para explicar melhor. Vou dividir por 3 aqui, vai ficar 15. E aqui por 3 vai ficar 4. Aí 96 dividido por 4 é 24. Então ficou 15 vezes 24. Isso dá 360. Então o X é igual a 360 ml. E o X é o inicial, que é o que está sendo pedido. Então a resposta na minha prova estava aqui na letra C. Ó. Entre 355 e 365. Veja que eles não deram um valor exato, deram um intervalo, né? Então 360 está aí nesse intervalo. Então essa aí foi a questão 14 da minha prova, era a primeira. A segunda questão foi uma questão de porcentagem. Eu fiquei muito feliz de ver essa questão aí, porque a gente trabalhou muito esse tipo de questão, né? É a cara da FGV. Eu coloquei ontem à noite. Estou corrigindo essa prova agora, às 14h21 do domingo, dia da prova, né? O pessoal acabou de sair da prova, meio-dia, né? Então, ontem à noite, no sábado, eu coloquei umas informações, um lembrete, né? Foi coisa que te bateu aqui o curso inteiro. Qual era o lembrete? Primeira coisa, o valor inicial é 100%, né? Vou fazer para vocês. Outra coisa, eu só posso calcular desconto ou redução sobre o valor inicial. Outra coisa, porcentagem não volta, não foi? E outra coisa, a FGV nunca dá o valor inicial. Tá aqui, ó, a questão caiu na prova. Ele diz o seguinte, ó, em 2021, o preço da passagem de ônibus urbano de certa capital brasileira foi reajustado em 12,5% para baixo. Então é um reajuste, na verdade é um desconto, né? É menos, até coloquei um tracinho de menos aqui, ó. É menos 12,5%. Ou seja, ficou mais barato. Eles colocaram um reajuste aqui para você tentar somar, não é soma, é subtração, né? Foi redução. E passou a custar R$ 3,50. Então vamos lá. Isso aqui, eu tenho um valor final, foi o que a banca deu. É R$ 3,50. E aí, o que o candidato tenta fazer? Ele tenta voltar esse desconto. Calcula 12,5% aqui e soma para voltar, né? Eu nem fiz, mas deve ter uma alternativa para isso aí. Está errado. A redução é sobre o valor inicial, tá? Então, esse valor inicial que a gente não tem aqui, ó, vou chamar de X em reais, ele é 100%. Então, se vai ter uma redução de 12,5%, então esse valor final aqui vai ser a diferença, vai ser 87,5%. Então, a gente resolve isso com o quê? Com regra de 3. Dinheiro, porcentagem. O valor inicial X é 100%. E o valor final, 3,50, é 87,5%. Regra de 3 simples direto, porque porcentagem, né, vai ser sempre direto. Então aqui, x vezes 87,5, eu tenho aqui 87,5x é igual a 350 vezes 100. Ou perdão, 350 vezes 100. 350 vezes 100 vai dar 350, né? São dois zeros aqui, é só dar a vírgula duas casas decimais. 350. Passa 87,5 dividindo, você acha o valor de x. 350 dividido por 87,5. Só lembrando aqui, turma, essa divisão, quando você vai dividir aqui, ó, o 350 por 87,5, tem que lembrar aqui, ó, tem uma casa decimal aqui, ó. Então vai ter que colocar aqui uma casa decimal. Aí quando apagar as vírgulas, fica 3.500 dividido por 875. E essa divisão aqui dá exatamente 4. Né? Se você dividir, vai dar 4. Ou seja, o preço inicial da passagem era R$ 4,00. Cuidado que tem lá a letra O. Acima de R$ 4,02. Não, não é acima. R$ 4,00 não está acima de R$ 4,02. Está abaixo. Então, mais uma vez, a FGV colocou no intervalo, né? Entre 3,98 e 4,02. Então, o nosso valor de 4, ele está aí nesse intervalo, né? R$ 4,00 está no valor, está nesse intervalo aí. E a última das 3 questões, eu estava pressentindo, eu coloquei, olha, são testemunhos que eu coloquei ontem à noite no grupo, um vídeo
não é meu o vídeo, não foi eu que gravei, mas é um vídeo bem didático, porque o meu objetivo era que você acertasse a questão, não era que vocês acertassem com um vídeo meu. Coloquei um vídeo lá explicando média, aritmética simples, e falei que estava pressentindo que a banca ia cobrar. Por que eu estava pressentindo? Porque eles colocaram esse tema isolado no edital, sem nenhum outro tipo de assunto. Esse assunto aqui é assunto de estatística. E não tinha nada de estatística além desse assunto. Então, poxa, se eles colocaram esse assunto especificamente, muito provável que eles iriam cobrar, né? E de fato eles cobraram. Então, é uma questão bem tranquila, muito parecido com o exemplo. Quem viu o videozinho ontem vai lembrar. Então, a tabela a seguir apresenta a distribuição das notas obtidas por 25 estudantes. Já tenho aqui o total de estudantes, ó, em uma classe. Então, as notas variam de 0 a 5. Então, olha só, a nota 0, uma pessoa tirou. A nota 1, 4 pessoas tirou. A nota 2, 6 pessoas tiraram. A nota 3, 8 pessoas. A nota 4, 4 pessoas. A nota 5, 2 pessoas. Então, o que é média, né? Eu passei para vocês. Média é a soma dividido pela quantidade. Bom, a quantidade a gente sabe, são 25 alunos. Agora a soma. Bom, a soma das notas, ó. Se uma pessoa tirou 0, essa pessoa tem 0 de nota. Se 4 pessoas tiraram 1, então isso vai dar nota 4, né? Tá até aqui marcado o jeito que eu respondi. Ó. Se 6 pessoas tiraram 2, isso vai dar 12. 6 para cada, são 2, né? Se 8 pessoas tiraram 3, isso vai dar o quê? Vai dar 24. Se 4 pessoas tiraram 4, isso dá 16. E 2 pessoas tiraram 5, isso dá 10. Então, a soma das pessoas é 25. E aí, a soma dessas notas aqui, se você somar tudinho aqui, vai dar 66. E 66 dividido por 25, isso vai dar 2,64, que está aqui na letra A. Então, pessoal, assim, a prova na minha avaliação foi muito tranquila. Caiu aquilo que a gente viu em sala de aula. A gente viu coisas, inclusive, bem mais complexas do que isso aqui, né? Então, a FGV, ela colocou o basicão mesmo, não tem nenhum tipo de dificuldade adicional nas questões. Mas é como eu falei para vocês, né? A gente viu as fáceis e as difíceis, né? Graças a Deus caíram aqui questões medianas, né? Não são muito fáceis, mas também não são extremamente difíceis. Basicamente o conceito. E com relação à porcentagem, é aquilo que eu falei para vocês, a FGV não dá valor inicial. Ela faz você ter que trabalhar com um X, né? Para quem está com a dificuldade, essa continha aqui, ó, 66 dividido por 25, vai dar 2, né? 2 vezes 25, 50, falta 16 para 66. Bota vírgula, bota 0. 160 por 25 vai dar 6. 6 vezes 25 é 150, então vai faltar 10 para 160. Já botei vírgula e já coloquei aqui uma divisão, posso baixar um zero. 100 por 25 vai dar 4, né? 4 vezes 25, 100, restou 0. Então tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham ido bem na parte específica de cada um de vocês. A galera da matemática, a parte específica foi feita pelo Capiroto. Estamos todos desestabilizados e confiantes que Deus vai nos dar um livramento. É assim mesmo, gente, mas é aquela coisa, né? Cada um com a sua dificuldade. Espero que vocês tenham ido bem aí. Boa sorte a todos e nos vemos no churrasco, independente de quem vai passar. Um abraço.